Let's pray. Amen. Dear Lord, we want to thank you, Father, for being here, Jesus, today, this morning. I want to thank you, Lord, that we get to be in your presence. I want to thank you, Lord, that we get to have the privilege of worshiping you. Father, and I pray that when we gather in days like this, Lord, that we may remember who it is that we're serving, who it is that we're praying to, who we're reaching out to, Lord. You are holy, you are worthy of our praise. You are worthy to be worshipped, Lord. When things are good, when things aren't so good, when we understand all the things and when we don't understand all the things. But I pray that you will receive the worship. Humble heart you will not turn away from. And we come before you to worship you. In the name of Jesus we pray. Song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Let's declare. If you've been forgiven, if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you've been His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We will sing the song forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. One more time. Your name is the highest. Power
Pastor João, Pastor seja João, bem-vindo. you may come up. Aleluia. Shalom, amados. Shalom, beloved. Glória a Jesus. Amém? Glory to Jesus. Amen. Estamos nesta manhã, né? Abençoados We are e blessed na expectativa. and with great expectation. Amém? Amen. Daquilo que o Senhor quer falar conosco. Of that which God wants Amém, to share queridos? with us. Amen. Abra teu coração. Open your heart Seja boa terra. and be a Amém. good soil. Seja boa terra. Be good soil. Irmãos, Beloved, algo tem trazido uma preocupação, uma ansiedade no meu coração. something has been bringing a worry, preoccupation, E anxiousness to my heart. eu percebo que é uma preocupação, foi uma preocupação do apóstolo Paulo. And I see that this was a preoccupation of Apostle Paul as well. Na última vez que eu preguei, eu ministrei, The last time I preached, eu falei sobre 3 orações que Paulo faz, né? I Pelo menos spoke que of 3 prayers that Paul made ele faz em Romanos 12, in Romans 12, 1 e 2. 1 né? and 2. Eu rogo para que vocês ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, Encourage you santo to offer your bodies as a holy sacrifice, e agradável a Deus. pleasing to the Lord. Amém? Amen. A segunda oração And the second prayer, é em Efésios, capítulo In 1, a partir Ephesians, do versos 13 e 14. chapter 1, verse 13 Ele and diz 14, que, eu ouvindo a fé que vocês têm agora saying, hearing the faith that you em have Cristo Jesus, in Christ eu Jesus, rogo I para encourage que you Deus abra os olhos do vosso for entendimento, God to open the eyes of your understanding para que vocês compreendam, né? so that you may understand, Entendam that you may a understand grande salvação, aquilo que Salvation. Deus preparou para vocês. that which God Amém? prepared for you. E a terceira oração que nós vamos And the third, falar um pouco hoje aqui, which I would like to Amém? touch on today, em Efésios capítulo 3, Ephesians chapter 3, amen, a partir do verso, aleluia, 14. From verse Efésios 14 a on. partir do verso 14. Isso é mais importante, é a terceira oração que completa esse ciclo de this clamor third prayer completes the que cycle of Paulo fazia pela that igreja. Paul was encouraging the church. Amém? Fez pela igreja. Amém? A partir do verso 14, From verse 14 on, ele, lá, tá ali. Amém? Então ele amen, diz assim, ó: and it says, por esta causa, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer, amém? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. 14:2-19, and it says, for this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Amém? Amen.
Então aqui eu quero destacar And I want to point out here, o último verso aí, The last ele verse. fala conhecer, né? And he says, Conhecer. to A know. palavra conhecer. to know. Muitas vezes nós temos um entendimento Many times we um have pouco superficial a superficial do understanding que é conhecer. of what it is to Muitas know. vezes eu conheço o Fausto, eu conheço You know, ali, I know outro eu conheço someone, só de that's vista. someone that I just know because I see them every now and then. Mas quando a Bíblia trata da palavra conhecer, But here when the Bible is talking about the ela word fala de um conhecimento profundo, to know, de intimidade. it's talking about intimacy. Em João 17, There's depth to it. na oração sacerdotal, John 17, Jesus faz uma pequena revelação, Jesus gives a small revelation que muitos passam desapercebido. that sometimes it goes Ele diz assim, unperceived. He says, E a vida eterna é esta, and the eternal life is this, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Amém? Amen. Essa palavra aí, conhecer, né, This word, to é uma know, palavra de intimidade plena. it's a word of deep Não é um intimacy. conhecimento superficial. It's not a Não é superficial knowledge. conhecimento só de ouvir falar. It's not knowing because you heard of it. Nós vemos, por exemplo, na história de Jó, na caminhada de Jó, In the walk of Job, in the que story Jó of era um Job, homem fervoroso a Deus, Job was a man that was dedicated to God, ao ponto de o próprio Deus to the point that God himself testemunhar a respeito dele, gives a testimony da of sua fidelidade, his faithfulness, do seu temor, of do the seu fear he zelo, had, of his da sua zeal, vida de comunhão com Deus. of his life with fellowship with God. Mas esse homem, But this né, man, Jó, Job, depois de uma grande prova na sua vida, after going through this great proof of his love for God, historiadores dizem que durou 9 meses. some historians say it was Né? 9 Foram months 9 meses o período da period luta de Jó. of the suffering. Né? E no final dessa experiência, And at the end of this experience, ele vira para Deus e diz: he turns to God and says, Eu te conhecia de ouvir falar, I knew you from hearing of you, mas agora but now os meus olhos te veem. my eyes have seen you. Amém? Amen. E eu quero trazer nesta manhã isso aqui. And this Desejo que morning- Deus colocou em nosso coração o anseio de Paulo, What Paul says here is what I want to você bring to you, conhecer isso for you to know this, e essa experiência de Jó. and this experience that né? Job had, E desafiar você. and challenge you. Nós, a igreja, We, the church, estamos ansiosos. Né? Há uma expectativa there's na an igreja. expectation in the Você church. vê publicações diárias na You see internet. daily publications on the Jesus está internet. voltando. Jesus is returning. né? Avivamento aqui, Revival avivamento here, ali. revival there. E todos né, com alegria. A lot Ah, of Jesus people está very happy, voltando. Jesus is returning. Jesus está voltando. Jesus is going to come back. Mas existe um fato muito importante, But there's irmãos, something important, brothers que and você sisters, nós não podemos deixar passar de that lado. we should not leave it unnoticed. Amém? É que Jesus virá Is that Jesus will para come reinar to na reign terra. on this earth. E quando ele vier, And when he comes, ele virá para julgar os vivos e os mortos. he will come to judge. Aí muitos dizem, pastor, mas eu estou debaixo da graça. And many say, but I Eu am under grace. vou realmente, eu estou salvo. I'm saved. Hã? Mas a Bíblia mostra diferente, irmão. But the Bible says A something Bíblia different. mostra que Jesus It shows virá, that Jesus will come, amém? Todos nós vamos estar diante dele. and every eye will E see. vai passar, como diz assim, a nossa vida, toda a nossa And vida. our life will be seen. Amém? Amen. E vai pôr na balança, vai And ser he'll put posto in na the balança. balance. It will be put in the balance. Jesus chegou ao ponto, essa questão de salvação, This thing of salvation. é muito importante você ter isso bem definido dentro de It's você. important that it's well defined Porque within you. Jesus diz assim, você conhecendo a verdade, Because Jesus says, a knowing the verdade truth, te libertará. the truth shall set you É free. verdade? Então Isn't você that right? precisa ouvir a verdade. So you need to hear the truth. Amém? Amen. Porque muitas vezes a mensagem que tem sido pregada, Many times the que eles messages we chamam hear, a mensagem, o evangelho da call salvação, it the message of salvation. né? Muitas vezes ela não chega no ponto certo do que Jesus está falando. It doesn't reach the fullness of what Porque Jesus is Jesus saying. chega ao ponto de dizer assim, ó. Because Ele Jesus diz says assim, this.
se a vossa justiça if your justice não exceder does not exceed em muito, by much, não falou igual, não. He Ele didn't say falou, em like. muito, by much, a dos escribas e fariseus, of the scribes and the ele diz, Pharisees, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino says, dos céus. in no manner shall you enter the kingdom of heaven. Hein, irmãos? Yeah, brothers and sisters. Em Mateus 25, Jesus também vem meio pesado. In Matthew 25, Jesus also says, Pegando pesado, nem que nem eu falei para a irmã Gisele. and it's heavy. Eu vou pregar lá assim, que é sobre os crivos de Jesus. Não foi, pastor? Vou falar sobre os crivos de Jesus. Amém? Crivos. É? Que é provas, cravas. Oh, the não, proofs, não é the cravos, proofs não. of É, Jesus. que a gente fala crivo, é uma gíria que a gente fala sobre os pontos It's a que Jesus vai slang pegar. that they used to talk about the points that Jesus preached. É, vai pregar forte. It means when you're going to give a heavy word. Então ele diz lá em Mateus 25, né? So in Matthew Ele diz, 25, assim será na vinda do Filho do Homem. it says, this is how it shall Ele be diz que não when vai the ser Son outro of Man evento, não, vai ser na returns. vinda dele. When the Son of Man returns. Entendeu? Uns vão estar à minha esquerda, Some will be to the outros vão left, estar à minha direita. other will be to the right. Amém? Right? E ele diz assim, ó, aqueles da esquerda, And the ones ele to the diz para eles left assim, ó, eu tive fome e vocês não me deram de say, comer. I was hungry and Eu you did not tive feed sede e me. I was vocês thirsty não me deram de and you beber. did not give me to drink. Tive preso I was e não me I was in visitaste. prison and you did not come to visit me. Entendeu? Então, ele faz a separação. E aqueles que He estão à says esquerda, eles vão, That he will, segundo those who are on ele, the left, não entrarão no reino. he will say, go into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Irmãos, a salvação é tão assim. So simples, salvation, né? Porque o reino, irmãos, because the kingdom, brothers and Jesus sisters, próprio declarou, o reino é tomado pelo esforço. is taken by strength. Amém? Ele diz, pelo fruto se conhece a árvore. He says, by the fruit you will know the tree. Amém? Ele diz That's lá, right. olha, lá em João 15, John 15 ele vem falando de uma forma assim, ó, eu sou a videira says, I am the vine tree, e o meu pai é o agricultor. and my father is the Aí laborer. ele continua, ele diz assim, todo ramo Every branch que estando ligado em mim that is in me não der fruto, that does not bear fruit, o pai corta the father will cut e lança fora. and throw it out. Uau! Hein, irmãos? Right, brothers and sisters? Amém? Amen. Então, esse é o evangelho verdadeiro, So this is the true gospel. que te desafia a ter It challenges compromisso, us to have commitment, a viver. to live. Irmãos, a graça, a bondade de Deus, Brothers and sisters, ela é God's ilimitada. grace, God's goodness is unlimited. Então, esse período da graça que Ele está proporcionando a And nós, this period of grace that He é o has given momento to para us, você realmente it's the moment that we have viver, to live, desafiar, to challenge, investir, to invest, e principalmente especially na comunhão com Deus, in the fellowship with God, na sua vida diária, in your no dia a daily dia, life, in the na way sua you live, comunhão com Deus. in your fellowship with God. Desafiar-se a conhecer mais Challenge a Deus. yourself to know God more. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo Many times, brothers como and sisters, aquele que recebeu uma herança, we're living as the one who né? received an inheritance, aí chega lá o oficial de justiça na casa dele, and the official fala assim, from the olha, Justice Department comes along certa pessoa era muito rica, and says, so-and-so was né? very rich, very wealthy. ele morreu They died e ele deixou esse documento aqui para você, and left this document for you, né? Como desejo dele, e essa aqui está aqui a sua herança. and it was his will for this to be here for you, Né? and this is your inheritance. Aí, o que você faz? And what do? Aí você pega, põe lá na parede, lá, Do we take num that quadro. and put it in Essa a aqui é minha herança. nice frame? Say, this is my Hein, inheritance. irmãos? Is that É assim que right? você vai fazer? Is that how it works? Você vai fazer o quê? Procurar um advogado, You're going to look for a lawyer. gastar o dinheiro que você puder, tiver gonna na be mão. able to Se não tiver, você vai That emprestar money is there. You're going to use it. You're going to make good use para of it. o quê? For what? Tomar posse To daquela take herança. possession of that inheritance. Não é verdade, irmãos? Isn't that right, brothers and sisters? É ou não é? Isn't that right? Mas por que, irmãos? Why? Que diante de tantas promessas que o Senhor
tem nos dado na sua palavra, that before so many promises that the Lord left to us in His Word, nós ficamos aí. Ah, pastor, eu não tenho tempo de orar. we say, Pastor, I don't have time to pray. Jesus chega ao ponto de dizer, pede-me, Jesus comes to the point that He says, e eu ask, te darei. and it shall be given. E ele chega a dizer também assim, ó, he até says, agora, Up to now, vocês não me pediram nada, you have not asked, mas peçam, but ask, para que a vossa alegria so that your joy seja completa. may be complete. Ó, irmãos, Brothers and sisters. mas a gente vê o que acontece na história da igreja. And then what do we see in the history of the church? As reuniões de menor frequência é o quê? The services of least membership A reunião de oração. is the prayer meetings. Parece que, olha, peraí, Hold on. ele prometeu que tudo que eu pedi, ele vai dar. He tells us to ask. Chega ao ponto de dizer, irmão, se nós reunirmos aqui, se 2 ou 3 pessoas reunirem, The Bible e says se that if 2 eles or 3 concordarem a agree on respeito something, de qualquer coisa, on anything, assim será com ele. it shall be done. Mas se for perguntar para muitos aí, quantos de vocês But if you ask many, fizeram essa oração how many of hoje? you have asked, have prayed, Hã? have made this prayer? Nós muitas vezes, né, levamos os nossos problemas, A lot of times we take our compartilhamos problems, às vezes na rede social, we share on social né, media. falamos com um amigo, We tell falamos our até friends. com inimigos, Sometimes we even share way too much with enemies, mas não falamos com Deus. Não but, levamos but isso we em don't take oração. it to God. Entendeu? Isn't that right? Então, nós precisamos definir isso na nossa So vida. this should be something that's well Amém? defined in our lives. Eu quero desafiar você a partir de hoje, And I want né? to challenge Se you. você não faz ainda, mas a Perhaps you don't partir de do hoje, this, but from here on out, comece a ter esse tempo. Olha, irmãos, não vá para a cama e não vá para o trabalho sem antes falar com Deus. brothers and sisters, don't go to bed or don't go to work Comece. without prior Levanta mais speaking cedo. to God. Wake up a Faz little um earlier, propósito. Irmãos, Apply todos yourself. os dias. every day. Amém? Deus prepara o seu dia. Davi descobriu isso. Ele dizia assim, ó, David said this. esse é o dia que o Senhor fez. This is the day that the Eu Lord vou has me alegrar made, nele. and I will Amém? rejoice Ele in it. tinha consciência que He Deus had an fez o understanding dia. that God made the Para ele day andar nele. for him to walk in. Amém? Historiadores dizem que, por exemplo, Jesus, né, começava pelo menos a terceira hora, a quarta hora do dia, do Historians say dia, that at the que fourth dava hour of pelo the menos day, ali às 3 horas da manhã, maybe about 3 a.m. entendeu? Diz que ele, a partir de 3 horas em diante, From ele 3 estava a.m. on, orando he was praying em comunhão com o in Pai. fellowship with the Father. E a Bíblia testifica isso, porque ele dizia o seguinte, And the ó, Bible testifies this Eu because he said this. não faço nada de mim Jesus said, mesmo, I don't do anything by mas myself, eu só faço but I aquilo do que o that Pai which the Father me orienta. tells me to do. Então, quando que o Pai orientava ele? So when did the Father Na guide him? madrugada, quando ele estava In ali his time of orando prayer. a Deus, em comunhão com Deus. In fellowship with God. Então, irmãos, a questão da oração, o pastor Paulo, que é professor nisso, é mestre Mr. Paulo, nessa he's questão, very good at this amém? in regards to A questão da oração, irmãos, nós Prayer. vamos entender. we should understand. Nós saímos desse nível de oração que nós, muitas vezes, aprendemos até a fazer, né? Eu We me lembro, learn how to pray. quando convertido, You know, we novo- convert, novo convertido, né? you convert. Eu aprendi na escola lá, que I learned. nós tínhamos que fazer a lista de oração, For us to do a list né? of E prayer, tinha que ir lá diante de Deus, ficar go lá before God, fazendo a lista de oração. and show that list Mas of depois, prayer. com o tempo, com a caminhada, irmão, eu aprendi que aquela lista de oração And era with mais time. ordens para Deus fazer, I learned that list hein? Do que realmente um pedido de oração. that they were more like orders for God to do than a request of prayer. A questão de oração, Prayer. por que se você vai vendo em toda a Escritura Sagrada, When you look at the Holy Scripture, você vai vendo que há um clamor, há um chamado de you see Deus there is a constante. calling by God, Ore-me, constant. busque-me, Pray, seek, invoca-me. cry out né? to me. Não existir isso, busca-me. Aí, Seek me. ele chega ao ponto até de dizer assim, que It gets to the point, muitos têm aquela consciência de pecado, many have that então idea of muitos dizem sin. assim, eu não oro Oh, I don't porque pray. eu estou em pecado, Because I'm in pastor. sin. Eu sou um pecador. I'm a né? sinner.
Então, eles usam aquele texto de Isaías que And they diz use assim, the text in Isaiah. os meus olhos não estão cegos, os meus ouvidos não estão surdos My eyes para are que not não blind, and os my possa ears ouvir, are not mas deaf, os vossos pecados é that que cannot fazem hear you. separação But your entre mim e sins vós. are causing separation. Então, muitos, por causa de um falso entendimento desse And texto, many, because of e they fica have com lack aquele of medo, understanding, não they tem coragem de They orar, don't even have the courage to pray or to ask. não tem essa condição. E muitos até por acusação de Satanás, And que ele é o and acusador, Satan, who's our né? accuser, que quando você põe a orar, ele começa a te acusar. You Deus go to não vai te prayer, he atender, accuses Deus you. não vai te ouvir, God's você not gonna pecou, listen. você You sinned, errou, you're a você sinner. fez aquilo, tal. Então you Deus did não vai te this, ouvir. God's not going to hear you. God's not going to listen to you. Então, você precisa mudar isso. And we need to Porque o change that. mesmo texto que fala também isso, Because the same text that says o this, mesmo profeta, né, same prophet que Deus usa, that God uses, lá no capítulo 1, ele diz assim, in ó, chapter 1 he says the following. Venha, Come, vamos conversar, let's talk. vamos dialogar, Let's dialogue. ainda que seus pecados Though your sins sejam mais escuros, Are eu vou os darker. tornar mais brancos do que a I will neve. make you as white as Entendeu? snow. Vamos conversar, vamos dialogar. Let's dialogue. Let's converse. Então você vê que para o Senhor So you see não that há for essa God, barreira. there isn't these barriers. Entendeu? Por exemplo, quando Adão pecou, quem When- fugiu um do outro? When Adam sinned, who ran away? Quem se escondeu? Who ran away? Who hid? Hã? Foi Adão. Adam. Deus estava lá. God was Adão, onde estás? Adam, where are you? Onde está, Adão? Where are you, Adam? E mesmo hoje Deus está falando para ele, né? Tristão, onde você And today, está? God is the same. Pastor Tristão, where are you? Paulo, onde você está? Paulo, where are you? Hã? Right? É a mesma coisa. Same thing. Deus está buscando, ele fez de tudo. God did Toda a história everything. bíblica The biblical é esta history busca, is não é, God. irmãos? Olha, já vai ver. Look, Não é busca do homem a Deus. it's not the man seeking God. É busca de Deus aos homens. It's God reaching man. Está entendendo? Understand that? Ao ponto, né, dele chegar quando ele viu que tudo que ele fez To the point that when he saw ainda all he had não done, conseguiu. still was not. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal The maneira. Bible says he loved que the deu God so o loved seu the filho. world that he gave his son. Amém? Amen. Você vê que ele tinha orientado Moisés, tudo, o sacrifício era feito. He had given Então, guidance to Moses. por um tempo, aquele sacrifício do templo era muito bom. And for a Israel, period of time, lá no Salmo 84, diz In assim Psalm que 84, bem-aventurado o povo que ouve os vivas says, de júbilo. blessed Sabe are the quando people who acontecia hear isso? the shouts of jubilee. Quando o sacrifício era aceito lá no Santo dos Santos, When the sacrifice was accepted at the Holy of Holies, e o povo via que o sacrifício foi aceito, and the people saw that the lá sacrifice was fora, accepted no arraial, outside o of povo pulava, the amém? tabernacle, Virava uma festa, there would be a celebration, regozijando, porque rejoicing, os pecados, o because their sacrifício sins, foi the aceito. sacrifice had been accepted for their Está sins. entendendo, irmãos? You understand? Então, por um tempo aquilo So valeu. for a time, Mas o que aconteceu? that was done, Virou rotina, and it became a routine. virou costume, as It became pessoas a já tradition, já a custom, pecavam, a custom. pecava com o sacrifício do lado. People would sin with the sacrifice beside them, ready to Já go. deixava o sacrifício ali, eu ponho ali, They would vou just put the pecar um pouquinho, sacrifice depois there, vou lá I'm going to sin, oferecer o I'm going to come sacrifício. back and I'm going to offer the sacrifice. Irmão, você acha que não era assim, You não? don't think that they got to that point, Entendeu? right? A coisa ficou, debandou, It went array. entendeu? Houve um momento, irmãos, por exemplo, na história de Davi, In the history que of ele teve David, aquela consciência de pecado. That all A of a Bíblia sudden diz he- que ele rasgou as suas vestes he understands he diante de sins. Deus. He rips his garments. Aí sabe o que aconteceu, irmão? And you know what happens? Depois de um tempo, as irmãzinhas lá descobriram um negócio de fazer dinheiro. The sisters there found out something about how to make money. As costureiras começaram a fazer vestes para The- ser the rasgadas seamstress. na hora do sacrifício. And they started sewing É. at the time of the sacrifice. Tinha lá, você entrava no templo, They would né? go to the temple. Tinha lá, como fala, aquele negócio de pôr roupa, a arara, né? Pendurada com as vestes, There chegava lá, was pagava, where people pegava as would vestes, put chegava their lá, clothes. They would put on the Eu me clothes, they would get there, arrependo. they would rip their garments.
I Até os repent. passarinhos eram vendidos lá. Tinha passarinho para vender. There was even sacrificial things to sell Tá there, entendendo, irmão? like birds and stuff. Então, tornou-se rotina. And it became a routine. Mas It você became a vê market. que tudo por causa de tudo isso, And because of this, entendeu? Deus trouxe, né? Enviou o seu and filho. God sent His Son, Amém? right? Então, irmãos, é isso que nós precisamos entender e definir. O And this is reino, what we should define. diga comigo, o reino Say it with me. The é kingdom tomado pelo esforço. is taken by strength. Amém? Amen. É, e só que se And esforçam only entram those nele. who strive take possession of it. Amém? Jesus disse que, nos últimos dias, né, Jesus says, haverá perseguição, in the last days, haverá acusação There will contra, be contra os eleitos. persecution, E ele accusation. diz, o que perseverar até o And fim, He says, he who esse perseveres será salvo. to the end, this will be saved. This one will be saved. Amém? Amen. Tem também, There is also né, a parábola das 10 virgens. the 10 virgins, the parable. Eram 10 virgens, irmãos. 10 virgins. As 10 sabiam que ele estava vindo. They knew that he was coming, As 10 sabiam que o noivo estava vindo. that the groom was coming. As 10 estavam ali na expectativa. 10 had the expectation. Mas chegou na hora, But at the time, só 5 tinham only 5 óleo suficiente. had enough oil in their lamp, their lantern. Hã? Aí quando elas foram buscar, And when they went to seek, o noivo chegou. the groom had come. A Bíblia diz, irmãos, que as 5 entraram, The Bible a says porta se fechou that the 5 went in, the door closed behind them, e elas não entraram. and the other 5 did not enter. Então nós precisamos entender isso, irmãos. So we should know this. Nós precisamos ter responsabilidade. We should have Você the entender que o responsibility desafio da vida of cristã, Understanding ela não está pautada nesse cerimonial dominical. that the challenge of the Christian life is not embedded in this Amém. ceremony. Servir a Deus não é você só ficar, ser levita, It's ser, not to be a ser musician, a Levite, operador de som, ser or to be at the baterista, sound ser isso, table, ser or to be aquilo, this, or to ser be that, pastor, to be a pastor, entendeu? Ser or missionário. to be a missionary, É? right? É você conhecer a Deus. It's for you to know God. Amém? Amen. Desse conhecer And this knowing é que vai vir os resultados is where the results para a vida plena que você are tem. going to da come vida. for the life of fullness. Amém? That, Em Daniel, that quer we ver? strive for. Eu quero até ler esse texto aqui. Em let's read Daniel, this. Daniel capítulo... Daniel Peraí. chapter. Sorry. Eu fiz as minhas anotações aqui. Daniel, João. Não, daqui é Daniel. O boi conhece seu dono, não, mas o povo que conhece aqui. Daniel 11:12. Daniel 11:12. Amém? Está lá assim, ó. A Daniel- multidão será levada 11:12. e o coração dele se exaltará. Ele derribará, porém, está errado. Está errado. This is not the one I want. Mas era Daniel 11:12. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ele diz assim, ó. O povo And it que says, conhece o seu the dono people that se know torna... O povo que conhece o seu Deus se their torna God forte e becomes a ativo. source Amém? and active. Amém? O povo que The people conhece that know o seu Deus their God se torna forte becomes e ativo. strong and active. Se torna ágil. Become active. Algumas versões dizem assim, ó, o povo que conhece o seu Deus The people fará That proezas. know their God will do Olha lá, tá lá. works. E It's ó- 11:32. 11:32. Amém? E aos, dizer, ó, e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Look, it says, those who do wickedly Amém. against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender. So we Eu- should understand. E o que eu tenho falado muitas vezes And what I share é que o centro do Evangelho, is at the center of the da gospel, mensagem do Evangelho, of the message of the gospel, é que eu, is that I, você, and you,
qualquer pessoa, And any person, por meio de Jesus, through Jesus Christ, tem acesso ao Pai. has access to the Father. Amém? Amen? Irmãos, esse é o centro do Evangelho. That's the center of the gospel. Amém? Essa é a verdade, a única That's the verdade que truth. tem. That's the truth. Agora, o resultado dessa comunhão com Deus Now, the result of é this que as fellowship bênçãos que with você God, espera. A Bíblia diz, no Salmo 37, the Bible says in Psalm que se 37 você se agradar de Deus, that if you are pleased with se God, você se agradar dos caminhos de Deus, pleased of the ways of ele God, diz assim, ó, ele it says that He vai satisfazer will os desejos do teu satisfy coração. the desires of your heart. Amém? Amen? Muitas vezes o nosso relacionamento Many times our com relationship Deus tem sido assim. with God has been so. Se ele satisfazer os meus desejos, If He satisfies what I eu vou want, me agradar dele. then I will be pleased with Him. Amém? Se Right? ele fizer o que eu quero, He does what I eu want, vou fazer alguma coisa lá na igreja. then I'll do something for Him. Mas não é assim. But that's not the way to go. Ele disse, se você se agradar, você estiver For you to um to relacionamento assim. rejoice. Irmãos, e não é difícil amar. Não é difícil, é And it's- difícil amar a Deus? Me diz aí. Is it difficult to love God? No evangelho religioso é difícil, porque In the eles religious impõem gospel, o quê? yes. Pesos, Because it puts impõem burden. cargas. It puts- Você tem que fazer isso, it tem puts que jejuar. regulations and you gotta do Eu não estou this. dizendo que eu não jejuar, mas a questão do posicionamento que eles colocam But the é que position se they você put fizer isso é que Deus vai te amar. is that if you do these things, then God will love you. Entendeu? Hoje eu jejuo, eu oro porque You Deus fast. me ama. I fast and pray because Não God jejuo, loves me. não jejuo, eu oro para que Ele me ame. I don't fast and pray for Him to love Tá me. entendendo, irmão? Rather, I fast and pray É because He loves fruto me. de o entendimento, é fruto de um relacionamento. It's the fruit of a relationship. Amém? It's the side effect of a E você relationship. vai descobrir a vida plena, And you will find fullness of amém, life a partir do momento from the que moment você investir nessa that you questão. invest. Nós, todo ser humano, todos nós, All of us, desde que nascemos, since we've been born, nós fomos criados com aquela consciência, né? we were created. Você tem que correr atrás. And né? we Você have tem que this very strong in estudar, us. You have to tem que study. se You have to be esforçar, a go-getter. tem que You have trabalhar, to work. tem que fazer aquilo, You have tá, to tá, do tá, igual a this. mãe estava falando aqui, que desde pequena, né, de We were sharing 15 about anos, this. Since- ela é elétrica, since tal, we were- tá trabalhando, she was tal. 15 years Então, old, she's been working. nós fomos criados nessa And we consciência. are brought up with that conscience, right? Mas, With that irmãos, idea. No reino, But in the kingdom, a Bíblia revela uma coisa importante. the Bible shows something important. É que no reino é Deus quem trabalha por nós. In the kingdom, God works with us. Uau! God works on our behalf. Um dia numa vigília lá em Belo Horizonte, One day, we were in a vigil, os irmãos estavam todos na vigília lá, né? and all the brothers and sisters were in this vigil. Orando, era meia-noite, mais ou menos. Eu falei It was assim, about irmãos, midnight. vocês querem continuar orando? Pode And they continuar. said, brothers and sisters, if you want to keep praying, you can keep Que eu on vou praying. dormir. But I'm going to go to sleep. Olha os irmãos, ó pastor. And the pastor, like, the brothers and sisters, Sabe, like, a pastor. Paulo ainda falou, ó pastor, aí não dá, né? But that doesn't work that way. Aí eu falei para ele, irmãos, Said, brothers a and Bíblia sisters, diz que The Bible aos says- seus ele dá enquanto dormem. to his, God gives while they sleep, Why? even while they're asleep. É, então, irmão, vou dormir. So let's go to bed. Entendeu? Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Por que você fala, então você está querendo andar na preguiça? Não. But Irmãos, did I want to walk in é a laziness? No. consciência. But it's Amém? the way of De que Ele thinking cuida de nós. that He does take care of Que us. você não precisa ficar ansioso. And that we Que should você não not be precisa anxious. ficar preso a essas questões. We should not Quando be você bound. conhece o seu Deus. When you know your God, Amém? Quando você conhece When Ele you verdadeiramente, know your você God. sabe que Ele não vai te abandonar. you know He won't abandon you. Jesus expressa isso, irmão, ao Jesus limite extremo. Expresses this. Ele diz assim, ó, Very não openly. cai um só fio He de says, cabelo da "Not sua cabeça one strand of hair falls from your sem que head tenha o consentimento do Pai. without the Father knowing." Amém? Então ele diz, você é dele? Amém? Você tem consciência que você foi comprado por ele? So do you understand that Você you está na mão dele? were purchased by Him? Amém? You're in His hand. Então, tem essa segurança. Have this certainty. O meu Pai cuida de mim. My Father takes Amém? care of me.
Então, esse ponto nós precisamos deixar bem definido. So in this point, we should Amém. be well defined. Preciso ter comunhão com meu I Pai. need to have fellowship Preciso with me my Father. relacionar I need to melhor have a com meu Pai. relationship, a better relationship Amém. with God. Se você for ler os evangelhos, If you read the gospel, você vai ver, não You'll tem see. uma citação de Jesus, there's not a part of it there Dizendo, where Jesus says, né? O vosso Deus, your God, né? Ore a Deus, pray to o God, vosso Deus. your God, Toda vez ele fala assim, ó, Every time o he vosso says, Pai, your Father, ore ao Pai, pray to the peça Father, ao Pai. ask the Father. Amém? Amen? Porque esse é o nosso Deus. Because this is our God. Amém? Esse é o nosso Deus. This is our God. Ele relaciona conosco como um pai. He relates with us Hein? E a as a Bíblia Father. diz And the que Bible por meio says de Jesus Cristo, that nós fomos feitos filhos de Deus. Jesus Christ, we were made sons Então, and essa daughters of identidade. God. Então, Children of você God. não é um ser qualquer que está aí, So perdido no, you're not no just a mundo. wandering being, É uma criatura qualquer no mundo. just a creature. É? Nós somos seres humanos We're human porque beings. somos seres criados por Deus. And we were created by God. Somos filhos de Deus. We are children of God. Amém? Somos filhos de Deus, We are criados children of à God, imagem e semelhança de Deus. Created at Amém? the image of the Então, irmãos, Father. nesse relacionamento, So in this relationship, algo precisa ficar bem definido também. something needs to be well Amém? defined Nessa as well. comunhão. Né? Não entre com aquela visão religiosa. Let's not go in with this religious view. A Bíblia diz que nós devemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. The Bible says that we should walk into the Pelo Holy of novo e Holies vivo in boldness. Então, você vai estar na presença do rei, So you'll be mas in the ele, in the antes de King's ser, presence. antes de ser rei, agora ele é seu pai. But He is your Father as well. Amém? Você pode ter comunhão com And ele. you can have Você pode te relacionar fellowship com with ele. Him. You can Amém? have E a entender que aquilo relationship que você sente, ele sente. and understand that He Porque feels você é a what imagem you e semelhança feel. dele. Because you're His Deus, image. Deus não sente amor, ele é amor. God doesn't Mas feel você love, sente He amor is porque love. você é semelhante a ele. But you Amém? can feel love Esse because you're- sentimento que você tem é uma And this feeling you fagulha have do que é Deus. Is a Amém, small Amém? Então você precisa ter essa consciência. sample Você of what is God. vai estar conversando com Deus. Né? Jesus ensina até na Jesus oração do Pai Nosso. Teaches in the Father in the Lord's Ele diz Prayer. assim: você quando for entrar no teu quarto, When you go você into for your orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Amém? E ele diz: When you go o to pray, teu Pai go que in te your vê room, em secreto and your Father vai te recompensar. who sees you in secret will Amém? reward you. Então você vai entrar com essa consciência. So you go in with that Amém? idea, that Que train of você não thought. vai entrar para ser acusado. Deus não vai chegar lá e falar: tá vendo, eu vi o que você fez. You're not going in Tô de olho em você. to be Né? accused. Né? Tô de olho em você. God saying, I got my eye on you. Né? Ele vai, né, te atender, te ouvir, You will vai te listen, recompensar. Né? Hebreus 11 também diz in Hebrews né, 11 it que says ele é galardoador That He's a rewarder daquele que se aproxima dele of com those fé. who draw close to Him. Amém, querido? Amen. Mas, e dentro disso, irmãos, dessa consciência, você within vai this- se colocar diante dele, Idea, you will place yourself before confiando Him, que trusting that né, a vontade dele para você His é will for boa, you is é good, perfeita is perfect, e é agradável. and is pleasing. Amém? Vamos dizer comigo, é Say, boa, it's good, é perfeita, perfect, é agradável. and it's pleasing. Por melhores que sejam os seus castelos de sonhos aí, né? However beautiful or Por great mais your castles diamantes are, que você coloca aí nos seus castelos, or ouro, regardless of how tudo, many diamonds you put in all your castles, não são para comparar, irmãos, cannot be compared com o que Deus tem with planejado para what God você. has planned for us. Amém? Amen? Entenda isso. Understand that. Vá, aproxime. Ô, irmãos, a pior coisa que você pode One ter, of the worst things experimentar, that you can experience é alguém aproximar-se someone de você, to come close to you, dizendo que confia em você, saying they trust in you, mas você pode ver lá no coração but dele you que can see está in their hearts te enganando. that they're deceiving. É ruim, não é? Isn't that bad? Hein, irmãos? Isn't that a bad feeling? É difícil, não é? Você, Isn't that a difficult thing? você sabe que a pessoa está querendo, né? Está com coisinha por trás daquilo You ali. see that someone is not being genuine with you. Agora pense, irmãos. Deus sabe o que está no teu coração. God knows what's in our hearts. Então, se rasgue mesmo. Rasgue a sua veste. Não vai comprar na costureira, não. Rasgue a sua veste. So tear your garments before Him. You don't have to buy Amém? new clothes to do Rasgue a it. sua Tear veste your mesmo garments diante de before Deus. Him.
Como Davi. Davi estava lá, sentindo dor, David, sentindo he isso, felt sentindo alegria. that Ele rasgava, ele se When he falava, felt pain, se when he was mostrava in diante de sin, Deus. he humbled himself before the Lord. Amém? Assim você tem que ser diante And de we Deus. should be genuine before Amém? God. Se aproxime, fale, abre o teu coração. Open your heart. Coloque Draw diante de close. Deus até as suas dúvidas. Put before God even the doubts and the things you don't Por exemplo, understand. eu vi um testemunho do pastor, né? Ele dizia o seguinte, There was a testimony I heard. que num dia de comunhão com Deus, The pastor, on a ele day of dizia, fellowship ele with dizia, God, chorando diante de Deus, he was dizia, crying before God. Senhor, Said, God, na verdade, eu não amo o Senhor. and said, God, I don't love you. Eu não te amo, Pai. I don't love you, Father. Hã? Hmm? Você seria capaz de dizer isso? Would we be able to Aí say você that? fala, mas eu amo a Deus, He said, pastor. but I love the Lord, Pastor. Será que você ama mesmo? Do you? Até algumas vezes nós já ouvimos, né? Muitos pastores até falam isso, usam essa expressão, né? Many people use Amar this. a Deus sobre todas as coisas. To love God above all things. Irmão, não está escrito na Bíblia, não. Amar a Deus sobre todas as coisas não está na Bíblia, não. It doesn't say to love God above all A things. Bíblia diz assim, It says, amarás o Senhor you teu say, you Deus shall love your Lord, the Lord de your God, todo o teu with all your coração, heart, de todo o teu with entendimento all your e de understanding, todas as tuas forças. and with all your strength. Essa expressão amar a Deus sobre todas as coisas, The expression to torna o love amor God above relativo, all irmãos. things. Eu posso amar a Deus, I can love, it makes it Mais do que eu relative. amo o I meu can love telefone. God more than I love my phone. entendeu? É relativo. It's relative. Então, quando você lê a palavra realmente, o que ela está escrito, So você vai when entender you read the word and what's que é written, algo que exige o quê? Esforço. it's something that dedicação. requires striving. Amém? Você não ama, até Deus falando, você não ama só de palavras. You don't love them Não only amemos of só de words, palavras. Amém? Mas de vida, But de with your entrega, de tempo. time, life. O que você acha de alguém que fala assim, eu te amo, eu te amo, What do eu you te think amo. of someone Você who liga says, para I ele, love you? ele não te atende. They call you, they don't. You call them, they Você don't encontra answer. com ele, You meet ele não them, te fala, não They fala don't talk to nada. you. Não tem nem coragem de olhar nos seus olhos They don't even e have the dizer courage to assim, eu look in te your amo. eyes and say, I love you. Hã? Hmm? O que você acha? What do you think? Hein, irmãos? Está entendendo? Get it? Então, nós precisamos entender. Agora, eu não estou vivendo isso, pastor. Não, irmãos, então para tudo. Oh, Pastor, I'm not living that what you're preaching right Faz now. um Then stop. check-up, faz um análise da Do a sua vida, da self comunhão. analysis. Vá para o quarto Go e to your clama, room and peça a cry Deus out and misericórdia. ask God mercy. Está entendendo, irmãos? You understand? Porque na hora H não vai ter tempo. Because at the time, you won't have time. Amém? Na hora que... Jesus fala lá em Mateus 24, ele fala assim, irmãos, o dia do Senhor vai virar como um ladrão. The Bible says that the day of the Lord will come as a thief in the night. Muitos vão estar se dando em festas, em Some will be in reuniões, papapá, celebrations, né? E o Filho de Deus aparecerá, and the Son of nas God nuvens. will appear, vindo sobre as nuvens com poder e glória. coming in the clouds with power and glory. É? E na visão de muitos, não, nós vamos ser arrebatados, vamos subir, Jesus vai me perdoar. Everybody's like, oh, we're going to be raptured and Irmãos, Jesus can forgive me. vai We're ter gonna... aquele momento ali de There will be moments o que você fez com o que eu te dei. of what have you done with what I have given you. Hã? Vai ter, ué. There will be. Pastor, mas a Bíblia diz que eu sou salvo pela graça. But the Bible says I'm saved by grace. A Bíblia diz assim, pela graça The sois Bible says salvo, by grace you are não saved, pelas obras. not by Mas works. as obras foram But the feitas works were para que made vocês andassem nela. so that you would walk in it. Hein, irmãos? Diga comigo. Say it with me. Eu sou salvo pela I'm graça. saved by grace, Não sou salvo pelas obras. not by works. Mas as obras foram But feitas the works were made para que eu ande nelas. so I could walk in it. Então é o caminho para você andar, para agora que você é salvo. It's a path that you walk, knowing Está you were entendendo? saved. Tá entendendo, irmãos? You understand? Que é o caminho que agora você deve andar. It's the path you should E walk. Paulo, mais à frente, ele fala assim, irmãos, agora vocês são filhos de Deus. And Paul E ele says, diz now you are agora, children of God. então, sede, pois, imitadores de Deus. Therefore, be imitators of God. Amém? Diga ao teu irmão assim, The sede person next to you, imitador de be an Deus. imitator of God. Sede imitadores Be de an Deus. imitator of God. Amém?
Sede imitadores. Be an imitator of God. Em Romanos também diz assim, ó, In Romans it says, aos que chamou, to those whom he ele called, justificou. he justified. E aos que The justificou, ones he ele justified, também he predestinou also predestined para serem to be conforme according a imagem the image de Jesus, of Jesus, do seu Filho. his son. Amém? Amen? Então, o modelo é Cristo. So the model is Amém? Christ. Amen? Eu quero andar, irmãos, I want to walk. né? Eu tenho me desafiado. I've challenged Amém? myself. Tem me desafiado. Amém? Eu estou dirigindo no Uber, né? Eu quero que o meu Uber seja conhecido como o Uber do milagre. When I'm driving my Uber, I want my Uber Amém? to be known the Uber of miracle. Eu You estou know what I mean? orando. Estou I'm lá. praying. I'm Estou lá o praying. dia inteiro, meu rádio. I'm praying. You know, Meu rádio está lá na K-Love. my radio is at K-Love. Amém? Amen? Amém? Toda hora eu escuto lá. Esses dias mesmo, uma família indiana. The né? other day, Tava an lá e Indian a family menininha, né? came in. Tá lá. Aí tá lá a menininha lá atrás. Né? Our creation cry. Oh, and the little girl in the back was singing. A indiana, All casal de creation indiano, cries. irmão. It was when it was an Yeah. Indian family. É, e a menininha lá atrás. Our she's there praising the creation Lord. cry. E a K-Love lá tocando lá. K-Love. Amém? Então, o Bumping. que eu quero, irmãos? So- o que eu tenho buscado nisso? What am I seeking Né? in this? É uma oração que tem lá no Salmo 67. It's a prayer in Psalm 67, Eu sempre digo, né? Que é o Pai Nosso do judaico. which I say it's the Lord's prayer Entendeu? of the Jewish Que people. é o Pai Nosso judaico. O que diz lá no And what does Salmo it say? 67? Psalm Ele diz 67. assim, ó. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. And it says, God be merciful to us and bless us, Esse é and cause his semelhante face to shine ao upon nosso us. Pai Nosso, que diz Thank assim, you for the way venha a that your way may nós be known on o earth, teu reino your salvation among all e nations. seja feita a tua vontade Your kingdom come, na terra and your will como be ela é done feita on no earth céu. as it is in heaven. Amém, querido? Amen? Então, começa a desafiar isso. So you, Irmãos, nós temos que entender, irmãos. Let's understand. Não existe três caminhos. Só there isn't existem 3 dois ways. caminhos. There's 2 ways. Ou você escolhe um, ou Either escolhe you outro. choose one or you choose the other. Não That's it. existe meio termo. There É, is Jesus, no em Apocalipse, middle diz, ground. o morno, ele vai vomitar. He says the Olha, lukewarm he'll throw olha up. outro texto pesado aí na Bíblia. That's a heavy text. Entendeu? O morno, The ele vai vomitar. lukewarm, Então, he will not não accept. seja morno. So don't be Não lukewarm. existe mornidão no reino. There's no lukewarmness. Amém? O in the kingdom. desafio é, ou você é ou não é. The challenge is you either Uns are são, or you're outros not. não. Diga pro teu Anointing irmão, or no uns são, anointing. outros não. Either you're anointed or you're not. Amém, irmãos? Então você tem que unção. Amém? Tem que And ter we should unção. have Tem que estar no anointing. meio dos unção. Amém? Amém, querido? should belong Tem to que that group. viver, buscar isso. To live this, Estar, to seek that. Irmãos, eu já até falei nisso, né? I've spoken of this. Que tem o shopping, o mal do reino, né? There is the É o shopping do reino. the em mall português. of the kingdom. É. Né? Tem o shopping do reino. The mall of the kingdom. É? Of the kingdom. Onde que está o shopping do reino? Onde que é o shopping do reino? Where's irmão? the mall of the kingdom? Fica lá como fala? Na 1 Coríntios, capítulo 4, 1 14. Corinthians chapter 14. Amém? Está lá o mal do reino. The mall of the kingdom. Amém? Tem muita gente que vai e fica 2, 3 horas no mal. There are many people that go and they stay 3 hours at the mall. Mas, é? Amém? 1 Coríntios 14. 1 Corinthians 14. Amém? Ele diz, buscai He said, com zelo seek with os zeal melhores dons. the best gifts. Amém? Amen? Irmãos, So, beloved, o que é isso? what is this? É você buscar It's for you com to zelo seek with os zeal dons de Deus para the você. gifts of the Lord for Que you, são o quê? Os which presentes are the que Deus gifts tem para você. that the Lord has for you. Amém? Amen? Ó, irmãos, tem lá Ferraris, Porsches, tudo lá. There's everything there. Mas não estou falando das Ferrari, carro mesmo, não. But Mas I'm tem, not talking about the prêmios. material part. né? Tem presentes no There are valor gifts que nós estimamos aqui. that
that over here we don't give desses value presentes to, aqui, materiais. Amém? because we value these material things. E que você vai até muitas vezes materializar. Irmãos, por exemplo, tem testemunho tem um pastor, There's a testimony of a pastor. eu esqueci o nome dele I agora, forgot his name, mas ele dizia o but he seguinte, said the following: que ele se dedicou, that he né, dedicated à himself oração, to prayer, e Deus deu uma luz nele, ele criou um produto and God gave him an e idea. He hoje ele created é a product, milionário. and today he's a millionaire. Entendeu? You understand? Você vê, todas as coisas que são criadas All aí, things por that are exemplo, created, Elon Musk, whether esses it's Elon Musk, milionários que tem aí, né? Muito são o quê? Pensamentos, many are thoughts, né? Ideias que ideas Deus dá. that God gives. Você sabia que, por exemplo, os maiores prêmios, os prêmios nobres, né, da Nobel Terra, prizes in the earth, a maioria são judeus? the majority of them are owned by Jewish people. Hã? A maioria dos prêmios nobres que tem Nobel, The Nobel né? Prize. Nobel, Oh, the não Nobel tem, Prize. É o prêmio Are só, Jewish. né? Perdão. Então, o que acontece? A maioria dos prêmios Nobel, entendeu? The Nobel Prize winners, São the judeus. majority Por are causa de quê? Jewish. Deus dá. God gives. Amém? Amen. Deus dá. God gives. E ele diz que eu vou dar a você says, inteligência. I will Eu give vou you dar, intelligence. eu vou dar a você sabedoria para will você give you adquirir wisdom. riqueza, para você desenvolver. For you to develop. Tudo está nele, irmão. Tudo vem Everything dele. comes from Him. Everything is in Him. Amém? Amen. E ele dá And He gives a quem busca. to those who seek. Amém? Amen. Então, irmãos, So, brothers and sisters, desenvolva. let's Amém? develop. Esse relacionamento. This com Deus. relationship. Amém? Amen. O convite está feito. The invitation is Amém? made. Oséias diz assim: Hosea says, conheçamos e prossigamos Let us know em and conhecer proceed ao Senhor. in Amém? knowing Vamos the ficar de Lord. pé. Amen. Let's stand to our Amém? feet. Vamos ficar de pé. Let's stand to our feet Vamos orar. and let's pray. Amém? Amen. Amen. Queira desafiar a conhecer Deus. Be challenged to Amém. know God. A porta está aberta, The o caminho door is está open. preparado, The path is o convite está set. feito. The invitation is Amém? made. Basta você fazer a escolha certa. Amém? Escolha este caminho. Make the right choice, the right path. Tenha tempo, desafie você. Amém? A Challenge todos yourself. nós é dado o mesmo tempo. Todos nós temos All of us. 24 horas por dia. We have Amém. 24 hours a day. Separe pelo menos 1 hora por dia. And set at least Como 1 hour a o day. próprio Jesus clamou. As Jesus Não said, pudeste vigiar comigo ao you could not menos even keep 1 watch hora? with me at least 1 hour. Amém? Então desafie-se. Né? Comece a fazer. So, Nós this is a temos aí challenge. que seja 2025, o ano da revelação de Let Deus para você. 2025 be a year of God's Amém. revelation to O you. ano do encontro verdadeiro. Of a true Do meeting. encontro que como o pastor Marcos As Pastor disse aqui, said. que ele andou por muitas experiências, That he went through many mas um dia experiences. ele conheceu Jesus. But one day he Amém? knew Jesus. Amen. Amém? Amen. Um dia eu One conheci, eu I conheci. met the Lord. Amém? Como dizia a canção, né? The song Tudo em used to mim say, cantou, tudo em mim brilhou. And né? everything in No me dia shone em que eu conheci the day este that I grande amor. met this great Amém. love. Amen. Eu me lembro aqui agora, estou lembrando aqui agora, I'm irmão. remembering here Quando eu me converti, when I né? converted, Uma música que estava there was a song cantando muito nas that was igrejas. very famous in the church, Ela dizia assim, ó. and he used to say, É que um dia seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora meu lado está, cada dia sinto o teu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Pai, nós oramos a Father, Ti, we pray Senhor. to you, Lord. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque
O Senhor tem trazido isso ao nosso Lord, I want to coração. thank you for bringing Eu this to sei our que o Senhor hearts. tem muito mais para fazer. I know that you Tem have muito much mais more a to fazer em do, nosso meio, much more to do em in our nossas midst, vidas. Eu in our sei, lives. Pai, que o Senhor mesmo diz, eu sei que I planos know tenho what a vosso plans I have on your respeito. behalf. Sim, Pai, nós Yes, nos Father. rendemos, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Render ourselves to you, Para que em nós, para que em mim, so that Senhor, in us and in me, seja feita a Tua vontade. your will Seja be feita done. a tua vontade. Eu sei que a Father, tua your will be vontade é done. boa, é perfeita, é agradável. For your Eu sei will que o is Senhor good, traçou planos gloriosos pleasing. para os teus filhos, ó Pai. E nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Abençoe a tua igreja. Bless your church. Traga esse entendimento, And bring Senhor. this understanding. Alarga o espaço da tua tenda. And enlarge Revela-te the a cada space um of your aqui, tent and Senhor. reveal to each Que one eles here possam ter sonhos, ter that visões, they may have dreams ter and visions revelações and da tua revelation presença, of your da tua presence, graça, do of teu your grace, favor. of your Que favor. todos possam ver, Pai, May all que see eles são os teus that escolhidos, they are que eles são os teus they are chosen preferidos, by ó you. Pai, em nome de In the Jesus. name of Jesus. Em nome de In Jesus, the name of Pai. Jesus. Venha a nós o teu reino, Give to us e your que seja kingdom feita a tua and let your will vontade, be Pai, done na terra como on ela é earth feita no as it is céu. in heaven. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém, Senhor. Amen. Amen, Pastor. You may be seated. Olha, eu saio daqui hoje com bastante desafios. I leave with a lot of challenges. Tem esse costume, anota aquilo que Deus está falando, You querido. should have this custom to write down what God's saying. E houve um bem específico, And I heard there's one very specific o desafio que o pastor João passou. challenge that he passed on to us. Não vai para o trabalho Don't go to work ou para a cama or to sleep sem falar com Deus. without speaking to God prior. Obrigado por essa palavra, pastor Thank you for João. that passage, Pastor João. For that word, Pastor João. Glória a Deus. Glory to God. Amém? Amen. Jesus falou uma coisa, se a gente ama Ele, a gente guarda os mandamentos. Jesus said, those who love me keep my Amém. commandments. Glória a Deus.